Olha, vamos falar aqui sobre o Christian Cravinhos. Você se lembra, né? Ele tinha o Daniel Cravinhos, namorado da Suzane von Richthofen, e o Christian, o irmão do Daniel. E os dois colocaram realmente a mão na massa e assassinaram Manfred e a Marísia, o casal Richthofen, os pais da Suzane von Richthofen. Desdobramento desse caso, a gente está acompanhando aqui, situação de momento, Superior Tribunal de Justiça que julga agora de tarde um pedido do filho de Christian Cravinhos, que está com aproximadamente 25 anos de idade hoje, na época do crime ele tinha 3 anos de idade, e ele diz o seguinte, ele tem uma vergonha enorme do pai, mudou de nome, mas ele quer agora deixar de ter qualquer vínculo paterno, vínculo de parentesco com Christian Cravinhos. E esse caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A gente vai conversar agora com a advogada especialista em direito de família, Marcela Fuste, participando aqui do Poder Expresso. Pela primeira vez, Marcela Fuste, seja bem-vinda, querida. E eu já começo te perguntando, você deve estar acompanhando aí o julgamento, eu não sei se a gente consegue ter acesso, porque a gente sabe que o processo está correndo em sigilo absoluto, né? A gente consegue ter alguma informação atualizada, você que acompanha essa sessão aí da terceira turma deste processo que está sob relatoria, acho que, se eu não me engano, da ministra Nancy Andrighi, não é isso? Seja bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Exatamente. Obrigada, boa tarde, Jesus. Olha, notícia em primeira mão, que acabou de sair o resultado do julgamento, eu estava acompanhando aqui, e embora seja um processo em segredo de justiça, eles acabaram, eu acompanhei pelo número do processo, porque eles não colocaram ali o nome das partes, pelo direito à privacidade mesmo, mas pelo tema e pelo número do processo, acabou de sair, e aí deu o recurso do Christian foi não provido. Ou seja, o filho tinha entrado com esse pedido pela desfiliação biológica e o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu. Então, o Christian apelou para o STJ e foi quando cair realmente esse voto, a ministra Nancy Andrighi, ela mencionou exatamente o fato de que em 25 anos não havia qualquer vínculo afetivo, cerca de 3 vezes apenas na vida toda antes do Christian ser preso, que o filho teve contato com o pai por causa de uma tentativa de relacionamento ainda com a mãe da criança. Então, ao longo desses anos, a ministra realmente citou o fato de haver uma inexistência de vínculo, um abandono material, um abandono afetivo e também a situação vexatória. Ela mencionou realmente o fato de que esse filho elencou inúmeras vezes que teve que mudar de escola ao longo da vida do nome do pai mesmo nos seus documentos. Então, acabou de sair o julgamento e não foi provido aí o recurso do Christian. Marcela, o que exatamente é esse pedido, né? Qual a previsão na nossa legislação? Olha, não quero que fulano seja meu pai. Como é que é esse direito para ser colocado em prática? Então, ele não é simples, é desconstituir uma paternidade lógica pelo dever de cuidar. O dever de cuidar ele é recíproco entre pais e filhos, ou seja, quando é criança e adolescente, o pai tem esse dever de cuidar. Quando o pai fica idoso, então os filhos passam a ter esse dever de cuidado. Então, como tem direitos e obrigações nessa relação, não é simples de se desconstituir. Só que muitas vezes a gente sabe que existe ausência de vínculo, falta de afeto, até mesmo a presença física, não há qualquer tipo de contato físico entre pai e filho, causa um sentimento, um abalo psicológico, emocional muito grande. E com isso, abandono afetivo, que é realmente essa caracterização de não há contato físico, não há carinho, não há também qualquer tipo de socioafetividade, também foi mencionada ali no voto da ministra Andrighi, nesse caso específico. Então, são situações que levam ao nosso ordenamento jurídico permitir e autorizar que haja essa desvinculação. Então, agora, no caso, vai tirar como pai, esse filho vai ficar sem o nome do pai na certidão de nascimento, ficaria só com o nome da mãe mesmo. Em 2009, nesse caso específico, o filho do Christian já tinha trocado o sobrenome. Então, ele tirou o sobrenome
do pai. Só que muitas vezes apenas retirar o sobrenome não é o suficiente, porque nesse caso específico, o pai ele foi autor de um crime bárbaro, midiático, todo mundo sabia, todo mundo conhecia, o que trouxe muito constrangimento para ele, né, socialmente, e também uma dor emocional muito grande. Então, esses são fatores que deixam o ordenamento jurídico realmente permite que haja essa desvinculação. A gente tem que deixar claro, a própria ministra citou também no voto dela, que o simples fato de um crime, uma condenação criminal, por si só não tira o poder familiar. Tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que no caso de uma prisão de longa duração, pode haver a suspensão do familiar. Mas nesse caso específico, não houve a suspensão, não houve a perda, agora houve a desvinculação. Realmente não vai ter mais nenhum contato, registro de que houve, que há essa relação de pai e filho, e consequentemente também não há mais ligações entre eles. No dever mútuo de cuidar, ser cuidado, esse direito e obrigação que envolve a relação pai e filho, agora é o ponto final. Se lá na frente, vamos imaginar, Christian Cravinhos com 70, 80, 90 anos de idade, sozinho no mundo, tem apenas esse filho, a única pessoa que lá na frente poderia vir a cuidar dele, ele não vai ter mais esse direito, ele realmente vai ficar sozinho e acaba aqui qualquer relação de afetividade ou jurídica entre pai e filho. É realmente um ponto final que foi dado pelo STJ, é isso? Exatamente, porque não há mais essa filiação. Agora foi o ponto final, não há mais essa filiação, logo ele não tem mais como cobrar esse dever desse filho. Isso acontece muitas vezes, o filho afetivamente durante a infância, realmente também, sem pagamento de pensão alimentícia. Na velhice, esse pai surge pedindo uma pensão alimentícia, pedindo uma ajuda, uma dificuldade, né? Uma dor muito grande. A gente tem que entender que essa desfiliação da paternidade ou maternidade, ou até de ambos mesmo, é um direito existencial do filho. E nesse caso, então, agora está determinado, não tem mais essa filiação, logo não há, as consequências jurídicas realmente é que não há mais o dever de cuidado e a obrigação por parte do filho do Christian. Marcela Fuste, especialista em Direito da Família, explicando para a gente, trazendo a informação em primeira mão, o Superior Tribunal de Justiça acaba de confirmar o pedido, que já havia sido atendido pela Justiça em São Paulo, do filho, agora ex-filho de Christian Cravinhos, que na época do assassinato do casal Manfred e Marisa Richthofen, né, ele tinha 3 anos de idade, agora com aproximadamente 25 anos de idade, data de nascimento, identidade, tudo isso é mantido sob sigilo, então a gente faz uma estimativa aqui da idade dele atual, e a Marcela Fuste, além de trazer a informação em primeira mão, deu todos os esclarecimentos aqui para a gente entender exatamente o que aconteceu. Venha mais vezes em casos como esse, Marcela. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde.